Olá amigos, como eu já disse num vídeo anterior, eu não tenho conflitos de interesse, não tenho interesse que você beba mais ou menos leite, eu só quero esclarecer esse assunto. Então, nesse vídeo nós vamos ver os principais argumentos para você não beber leite e quais são os contrapontos desses argumentos. Vamos dar uma olhada. Então, o primeiro argumento que a gente sempre vê sobre o motivo para que você não deve beber leite é que somente o ser humano bebe leite de outra espécie. Bem, esse argumento, eu nem acho que vale a pena a gente entrar naquela questão de que se você der leite para um cachorro, para um gato, ele vai tomar. Nem é isso. A questão é o seguinte, esse argumento por si só não prova nada. O fato de que a gente é a única espécie que toma uma coisa não significa que ela faça mal ou faça bem. Então assim, o leite foi feito para o bezerro? Claro, sim, foi mesmo. Mas isso quer dizer que ele faz mal para a gente? Não, não dá para a gente falar isso, porque a gente precisa estudar o assunto. Então esse argumento realmente não cola. O segundo argumento é de que a humanidade é intolerante ao leite na idade adulta, que a partir dos 9 a 10 anos a gente para de produzir a lactase e por isso a gente não deve beber leite a partir dessa idade. Esse argumento esbarra num probleminha aí. Em torno de 7.500 anos atrás aconteceu uma mutação e algumas pessoas herdaram esse gene da tolerância à lactose. Então a taxa de tolerância e intolerância ela é muito variável na população. Realmente existem populações que são muito intolerantes, chegando a 90% até 100%, e já outras populações que são muito tolerantes, que o gene da tolerância, da produção da lactase, ele está presente. Então no Brasil, a taxa de intolerância gira em torno de 35%, ou seja, 1/3 da população é intolerante à lactose. Então a chance de você ser intolerante é em torno de 1 em 3, mas não significa que um alimento que faz mal para você, você se sente mal, faz mal para outra pessoa. Então aquela pessoa tem que saber se ela é intolerante ou não. Então vamos em frente, outros argumentos. Um outro argumento é a questão da caseína, o tipo de rebanho. Essa questão do rebanho é o seguinte, em torno de 10.000 anos atrás, os bovinos também tiveram uma mutação que foi passada adiante para algumas espécies e essas espécies passaram a produzir a caseína A1. A caseína A1, quando metabolizada, ela produz um peptídeo ativo chamado BCM7, que não é produzido na caseína A2, que outros rebanhos produzem. Então, essa forma de rebanho não é só presente aqui no Brasil, ela é muito mais frequente no mundo todo. Então, o leite de caixinha que vai achar em geral no mundo é do tipo A1, A2, ele tem a beta-caseína A1. E existem algumas formas que são exclusivamente A2, inclusive está sendo lançado aqui no Brasil, é um produto que só teria essa caseína A2. Para pessoas que têm desconforto abdominal quando ingerem o leite e não é intolerância à lactose, poderia ser uma opção. Então, essa questão do rebanho é uma questão mundial que produz essa forma, então, A1 e A2 e que em algumas pessoas poderia causar sintomas. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, não deixe de ver. Então, o vídeo eu abordo a questão da diferença da caseína A1, A2, quais são os estudos, qual é a ciência em volta disso. Um argumento que eu li esses dias é de que os médicos têm interesse em manter as pessoas tomando leite, porque senão ia ter que estudar, ia ter que fazer mudanças profundas. Gente, isso fala sério, né? Os médicos não têm uma conspiração mundial para manter as pessoas ingerindo uma coisa que faz mal só para não ter que estudar, para não ter que fazer mudanças profundas. Isso não existe, né? Na verdade, médico, se não gosta de estudar, devia escolher outra profissão. Outro argumento que as pessoas usam para que você não beba leite é a questão do cálcio. Então, falar que o leite não seria uma boa fonte de cálcio. Bem, o leite ele tem o cálcio e ele é um cálcio muito biodisponível, ou seja, você absorve muito bem, aquele cálcio vai para os ossos, sim, tem muito mito falando de que o cálcio não vai para os ossos, na verdade não é bem assim. O cálcio do leite ele é muito bem absorvido. Então outro argumento é, se a vaca que já está adulta não toma leite, de onde ela tira o cálcio? Para contrapor esse argumento, a gente só precisa pensar o seguinte, o metabolismo da vaca é totalmente diferente do nosso. O processo de digestão dela, a vaca é um ruminante, tem 4 estômagos, o alimento vai, o alimento volta, ele é metabolizado por algumas bactérias que tem ali. É um trato digestivo totalmente diferente. Então esse argumento não serve para a gente falar que o leite é melhor ou pior como fonte de cálcio. O que a gente precisa é estudar o assunto e, como eu já falei num outro vídeo sobre o cálcio, o leite é uma boa fonte de cálcio sim. Mas existem outras fontes de cálcio?
Existem várias fontes. Então, como eu já citei em outros vídeos, né, o brócolis é uma opção, né? Algumas folhas são ótimas opções. Então, existem outras opções. O leite não é necessário, ele pode ser substituído por outras opções. Um outro argumento é de que a indústria tem interesse que você continue bebendo leite e com isso ela vai maquiar alguns resultados. Isso não tem como a gente dizer que não acontece, né? Claro que qualquer empresa, qualquer indústria que gera bilhões e bilhões por ano vai ter interesse em manter o consumo de um produto. Agora, se ele faz mal ou não, a gente precisa estudar o assunto, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos discutindo os prós e contras. Outra questão para não ingerir leite é de que existe o leite vegetal. Realmente existe o leite vegetal, ele é uma opção, só que em termos nutricionais não são exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que comparar. Vão ter vantagens e vão ter desvantagens. Por exemplo, o leite de arroz, como eu já falei, tem um índice glicêmico maior do que o leite de vaca. Outra questão é exatamente o cálcio. A gente tem que ver qual é a quantidade necessária para repor aquilo que a pessoa precisa. Então, esse é um argumento que realmente existe outra opção mesmo. Um outro argumento é de que o leite de vaca não substitui o leite materno. E aqui, de fato, não substitui o leite de vaca. Ele não é apropriado para recém-nascidos. Se for usar o leite de vaca, ele tem que ser preparado de uma forma específica e existem fórmulas para isso. Então, para a substituição do leite materno, o leite de vaca é totalmente inapropriado. Não serve para isso, hein, gente? Outro argumento de alguns especialistas é de que o leite causa sinusite, otite, pancreatite, queda de cabelo, entre outras questões. Realmente, o leite, ele quando metabolizado, como eu falei, especialmente a beta-caseína, ela vai produzir alguns compostos ativos e que podem alterar o nosso sistema imune. A questão é que não existem estudos conclusivos sobre esse assunto. Então, nessa questão, se você tem um quadro de inflamação repetida, sinusite, otite e tem o hábito de consumir o leite, eu acho que vale a pena a gente fazer um teste de retirada do leite durante um tempo e observar os sintomas. Porque como a literatura não embasa isso, uma opção é fazer o teste. Então faça o teste, retire durante 2 semanas ou um mês, depois vá reintroduzindo e observando a presença de sintomas. Já uma questão que a gente encontra na literatura é realmente o aumento, é um aumento pequeno de taxa de alguns tipos de câncer. Então, câncer de próstata, câncer de ovário poderiam estar aumentados com o leite. Então, se você tem histórico familiar, talvez seja melhor considerar outra forma de alimentação, de reposição de cálcio. Já o câncer de intestino, ele tem uma taxa menor em pessoas que ingerem o leite. Então, a gente tem que balancear. Por isso que eu falo, sempre é bom a gente estudar a história familiar. E outra questão também que o leite influencia é no controle da pressão arterial. Tem estudos que mostram um controle da obesidade. Então, a gente não pode ver as coisas como preto no branco. A gente tem que realmente analisar, ver a história familiar, ver os problemas daquela pessoa para saber se aquilo ali é uma boa ou uma má opção. Então, o leite realmente pode estar associado a alguns quadros inflamatórios, alguns tipos de tumor, mas a literatura não é conclusiva com relação a esse assunto e acho que vale a pena estudar a história familiar e também os sintomas de cada pessoa para ver se é uma boa opção. Outro argumento que usam é a questão da gordura saturada. Realmente, o leite ele é fonte de gordura, ele tem gordura do tipo saturada e que pode estar associado a alguns problemas cardiovasculares, depósitos em artérias, desde que passe certa quantidade. Então, consumido de forma moderada, isso não seria um problema. Então, as gorduras saturadas devem fazer parte da nossa alimentação no máximo até 10% das calorias. Então, ficar atento a esse valor. Outra questão que fala é a questão do índice glicêmico. O leite tem a lactose, que é um carboidrato, que é absorvido, e isso levaria a um aumento do índice glicêmico do leite. Só que se a gente olha, pega uma tabela de índice glicêmico e compara o leite com outros alimentos, você vai ver que o índice glicêmico do leite está em torno de 37. 37 é um valor intermediário para baixo. Tem alimentos que têm um índice glicêmico muito maior e alimentos que têm menor. Então ele não tem um índice glicêmico alto, não é pelo fato de ele ter a lactose que ele vai ter um índice glicêmico alto, ele tem outros componentes. O índice glicêmico, caso você não saiba, é a rapidez que a nossa glicose vai subir após a ingestão de um certo alimento. Isso comparando a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento e não a quantidade total do alimento. Isso é importante saber. Então, compara, dá uma olhada, você vai ver que tem alimentos com índice glicêmico maior e menor. Inclusive, como eu falei, o leite de arroz é muito maior. Outra questão que falam muito é a questão dos hormônios e antibióticos presentes no leite.
Nessa parte a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque realmente são usados hormônios no gado leiteiro para crescimento, são hormônios de crescimento. O que a indústria afirma é que essa forma de hormônio ela não é ativa em seres humanos. Então que mesmo que passe para o leite não seriam hormônios ativos, seria então a somatotropina bovina, não atuaria nos seres humanos. E outra questão, os antibióticos. O que a indústria diz sobre isso? Que o antibiótico ele só seria usado nas vacas que estão com mastite e outras infecções, que essas vacas seriam retiradas um período de quarentena e só voltariam depois que tivesse passado esse período de eliminação no leite. Tem estudo que realmente mostra que existem alguns antibióticos presentes no leite que, se for pesquisado, vai encontrar. E outra questão é que a Anvisa faz um monitoramento disso aí, inclusive esses dados estão disponíveis na internet, você encontra isso aí. Claro que se a gente for pensar, existem falhas nessa vigilância, existem pessoas que vão atuar de má fé, vão tentar burlar as regras. Agora, se você considera realmente que isso seja a regra, de que o leite vai ter mais antibiótico, que a produção não é adequada, que as pessoas estão burlando a regra, realmente você não deve consumir, porque realmente existe esse risco de ter antibióticos ali. E o efeito disso é incerto. Inclusive, no futuro vou fazer um vídeo sobre a questão dos antibióticos, resistência, tudo mais. Então, nessa questão dos hormônios, a gente viu que pode ter o hormônio seria um hormônio inativo na gente, e o antibiótico pode acontecer de passar pequenas quantidades, mas que é feita uma vigilância disso. Agora, uma associação que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, não é porque a vaca ingere alguma coisa que aquilo vai necessariamente passar no leite, tá? Então, assim, alguns compostos passam, outros não. Existe uma barreira de filtragem do sangue para o leite. Outra questão que falam é exatamente os processos ali de UHT, pasteurização, homogeneização do leite. Então, esses processos, mais ou menos em torno aí de 2004, houve uma certa preocupação, mas até o momento não se provou nenhum malefício disso aí. Isso já foi a princípio descartado, esses malefícios, então por isso não seria um problema na ingestão. É claro que se pensar que tem uma elevação da temperatura, vai haver desnaturação de algumas proteínas? Sim, pode acontecer essa desnaturação, mas isso tem um efeito? Será que isso é um problema? Então, esse processo de pasteurização, o HT, colocar na caixinha aquilo ali é para aumento da vida útil daquele leite sem o produto estragar. E é exatamente aí que outras pessoas vão argumentar. Mas o leite longa-vida ele tem duração de 6 meses, uma coisa que fica 6 meses numa prateleira e não estraga, isso só pode fazer mal. Mas pensa o seguinte, se você coloca o leite num ambiente isolado, que não tem bactéria porque ele passou por aquele processo, ele não tem variação de temperatura, o que vai fazer aquele leite estragar? O que é o processo de um alimento estragar, perder a validade? É exatamente a atuação de bactérias. Então, se você coloca um alimento estéril, num ambiente fechado, com temperatura controlada, ele não vai estragar mesmo. Então, esse argumento de que o leite longa-vida, ele não estraga e por isso não deve fazer bem, ele não serve de argumento para a gente. Isso não significa nada. E para finalizar, uma das coisas que falam é que no leite falta magnésio, falta isso, falta aquilo. É claro, nenhum alimento é completo. Todo alimento falta uma coisa ou falta outra. E se você está querendo o leite como uma fonte de cálcio, realmente o ideal é que você complemente a alimentação com uma fonte de magnésio para melhorar a absorção. Mas o leite ser descartado só por isso não justifica, né? Então nós vimos os principais argumentos para você não tomar leite, quais são os contrapontos deles. É claro que existe muito mais o que falar, está sempre sendo escrito coisa nova sobre o leite, tem publicações recentes, então a gente tem que ir acompanhando isso e vendo o que há de bom, o que há de ruim. Agora, uma coisa que eu sou contra é o terrorismo alimentar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam, porque muitas vezes vão colocar o alimento em total descrédito, falando que é uma péssima fonte de alimentação, e não é necessariamente assim. Se você gosta do leite e toma uma pequena quantidade diariamente, não vai ser isso que vai te causar um problema maior. Agora, se você tem sintomas com a ingestão do leite, talvez seja bom considerar uma outra fonte de alimento, inclusive olhando aquela questão, pressão alta, câncer, entre outros problemas. Muito obrigado por assistir meu vídeo, não deixe de clicar aqui para se inscrever no canal e tem muito mais sobre isso aqui. Até a próxima!